paz do Senhor, amém? Nós vamos meditar na palavra de Deus, e o tema da palavra que eu vou pregar é a palavra de Deus. O Cláudio sempre brinca, né? O pastor, quando traz um tema, traz um tema pequenininho, né, Cláudio? O tema é a palavra de Deus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Hebreus 4, versículo 12. Hebreus 4, 12. Isso. Dando-nos diz a palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço, Pai, pela Tua palavra, Pai. E hoje eu estarei falando dela, Senhor, e nesse momento eu peço a Deus que o Senhor fale em cada coração, Pai. Ninguém saia da Tua casa nessa noite vazio da Tua palavra, Pai. Mas possa sair daqui cheio, Pai, daquilo que o Senhor vai falar, porque eu creio que essa palavra não é minha, essa palavra é do Senhor, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém e amém. Eu queria falar nessa noite sobre o poder que tem na palavra de Deus. E esse poder da palavra, ela funciona juntamente com quem? Com o Espírito Santo do Senhor. Porque não adianta eu chegar aqui e pregar a palavra se eu não tiver a unção do Espírito Santo sobre a minha vida. Não adianta você estar aí ouvindo a palavra sem a unção do Espírito Santo. Vocês estão vendo como funciona? Eu estou pregando a palavra de Deus, eu tenho que estar debaixo de unção, do poder do Espírito Santo, para essa palavra ter poder. Porque se alguém pregar essa palavra, é a palavra de Deus. Mas se alguém pregar sem unção, vai ser simplesmente falando aqui, nada vai acontecer, nada vai tocar. E a mesma coisa você com a unção do Espírito Santo, você recebe aquilo que Deus tem para a tua vida. E esse versículo que nós lemos, fala, vamos analisar esse texto, fala que ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante, ela é apta. Primeira coisa que fala o quê? Que é viva. O que é viva? Aquilo que não é morta. O que a palavra de Deus está querendo dizer aqui, que a palavra de Deus, ela não passa. Se você pegar um livro que foi escrito há 2000 anos atrás, você vai achar que esse livro está o quê? Antiquado, né? Esse livro, gente, não tem nada. Você se lê um livro de 2000 anos atrás, você vai dizer, esse livro não tem nada a ver com o momento que nós estamos passando. Porque isso daí está falando de uma época lá atrás. O que não acontece com a palavra de Deus? A Bíblia, se você ler, a Bíblia é sempre atual. Vai passar anos e a Bíblia vai ser sempre atual. Você vai encontrar a resposta quando, às vezes nós falamos sobre a sabedoria de Salomão. Quando eu leio Provérbios, você vê que o Provérbio trata do nosso cotidiano, já reparou? Trata de tudo, das coisas que você vive no seu dia a dia, porque a palavra é assim. E ela é viva, ela é mesma ontem, ela é mesma hoje e ela será eternamente. Ela tem validade, teve validade ontem, ela ainda tem validade hoje? Tem, ela não caduca, meu irmão. A palavra do Senhor, ela tem validade hoje e vai valer o quê? Para sempre. E a Bíblia diz que nós nunca devemos o quê? Abandonar essa palavra. A palavra também fala, né, tem aquele versículo também, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais hão de passar. E outra coisa também, ela não precisa ser atualizada. Um dia desse eu vi um pastor falando, nós estamos vivendo tempos modernos, então tem que fazer algumas mudanças na Bíblia.
Gente, não aceita isso. Pode vir da boca de um pastor, pode vir da boca de um padre, pode vir da boca de quem quiser, de um papa, de um bispo, de quem quiser. A Bíblia não precisa ser atualizada. Ela tem que ser recebida do jeito que ela é. Então, a primeira coisa, ela é viva. A segunda coisa, ela é eficaz. Por que eficaz? O que é uma coisa eficaz? Uma coisa que não falha. Uma coisa que funciona. Não é verdade? Uma coisa eficaz é uma coisa que funciona. Esses dias eu tive até aconteceu uma coisa comigo. Eu tive uma afta. Os irmãos já tiveram afta, né? É terrível, não é, gente? A minha... Gente, eu já tive cheio de afta, mas afta igual a que eu tive essa semana, nunca tive uma afta para doer tanto. Eu não sou de reclamar. Minha esposa sabe que eu não sou de reclamar de dor. Né? Eu até reclamo quando alguém fica reclamando de dor o tempo todo. Gente, eu já sei que tá doendo. Só que a afta estava doendo tanto que eu ficava toda hora. Gente, está doendo muito. Mas dói muito essa afta. Aí eu fui fazer uma visita na casa do Maico e da Lúcia. Aí a Lúcia falou assim, a esposa do Maico é enfermeira, disse assim, pastor, chega em casa, coloca acetona em cima, com cotonete, que vai ficar bom. Vai queimar, mas vai ficar bom. Eu disse assim, gente, com a dor que eu tô, se mandar fazer, eu vou fazer. Fui lá, peguei a acetona. O que aconteceu? Ficou bom. Foi eficaz. Agora os irmãos já sabem, quando tiver afta, pega a acetona, o cotonete, coloca, queima e acabou a afta. O que eu estou te falando é o seguinte, eu segui um conselho de algo que ela falou que era eficaz, eu disse, vou experimentar. E eu vi que verdadeiramente foi o quê? Eficaz. Gente, na hora fica dormente. Na hora não é muito bom, mas vale a pena. Então, eu posso dizer com certeza que mais do que uma acetona, a palavra de Deus, ela é eficaz. Ela funciona, ela não falha. Ela não falha naquilo que ela fala, tá? Naquilo que ela fala e naquilo que ela promete. Se a palavra do Senhor está te prometendo alguma coisa, você pode ter certeza uma coisa, vai se cumprir. O Senhor mesmo fala, eu zelo pelas minhas palavras para as cumprir. Então, o que o Senhor, você pode ter certeza uma coisa, Deus tem promessas, tem te dado promessas através da palavra, você tem que tomar posse e saber que ela vai ser eficaz. Vamos estar falando, para mim não adiantar, mas nós vamos falar muito sobre a palavra de Deus, não é que eu vou ficar muito tempo falando, não. Outra coisa, ela é penetrante. O versículo que nós lemos, ela é penetrante. Para ela ser viva e eficaz na nossa vida, ela tem que ser penetrante. Porque se nós não deixarmos, nós temos isso. Se nós não deixarmos a palavra de Deus penetrar nos nossos corações, eu estou pregando a palavra aqui. Tem pessoas aqui que a palavra está penetrando. E tem pessoas que a palavra não consegue o quê? Penetrar. Nós já vamos falar sobre a parábola do semeador, sobre o solo. Que algumas sementes penetravam, outros não. Então, a palavra verdadeiramente, ela penetra em nossas vidas. E quando ela penetra, ela começa a agir em nós. Então, o que nós temos que chegar e falar, Deus, deixa a tua palavra penetrar. Mas para ela penetrar no nosso coração, nós temos que prestar atenção no que Deus está falando. E muitas vezes, sabe o que acontece? Muitas vezes pode ser quem esteja ministrando. A pregação está aqui, você está aí, está com a sua mente totalmente distraída. A palavra vai penetrar? Não. Se eu não estiver totalmente prestando atenção no que Deus está falando, ela não vai penetrar. Se eu estiver cochilando na hora da pregação, a palavra não vai penetrar. Não adianta assim, ó, eu cochilo e ela penetra. Oh, que maravilha. Não é assim. Não vai ser você roncando, né? Porque quem dorme, gente, quem está do lado não vê, mas pastor vê quem dorme.
E tem irmãos que dormem. Tem os irmãos que são arrebatados mesmo. E se estão dormindo e são arrebatados na hora da pregação, a palavra não consegue o quê? Penetrar. Porque dorme. Então, a terceira característica é o quê? Ela penetra. Por isso que muitos dizem assim, eu já ouvi várias pessoas falarem isso, para mim já deve ter falado para os outros pastores, pastor Marcos, pastora Maria Olinda. Olha, a palavra de hoje, a pastora já ouviu, pastor Marcos? A palavra de hoje foi todinha para mim. E foi. Porque a palavra penetrou, e quando ela penetra, Deus fala algo em nosso coração, que é aquilo que nós precisamos, necessitamos. A palavra, o alimento que nós necessitamos, é o que acontece quando ela penetra. Nós recebemos o alimento que nós necessitamos. Aquilo que você está precisando ouvir, o que você precisa ouvir, talvez o outro não precise. Mas esse é o poder da palavra, de ir penetrando e suprindo aquilo que cada um está precisando receber de Deus. O que o Fernando está recebendo, eu já falei isso, é diferente do que o Carlos está recebendo nessa noite. Mas ambos, a palavra está penetrando, a palavra está agindo. Outra coisa, diz que a palavra é apta. O que é apta? Ela é própria. A palavra, ela tem resposta para tudo. Tudo que ela é própria. Você está passando por uma luta. Eu, quando estou passando por uma luta, eu vou buscar resposta aonde? Na palavra de Deus. Lendo. Às vezes eu estou precisando de uma resposta, aí está o pastor Marcos, está a pastora Maria Olinda, está outro pastor aqui, aí de repente vem com uma palavra e diz, gente, era isso que eu estava precisando ouvir de Deus. E Deus usou o pastor, Deus usou a pastora, Deus usou o irmão, porque ela própria, ela tem resposta para tudo que nós precisamos ouvir. Nós não precisamos de um livro a mais. Nós não precisamos de outras coisas para fortalecer a palavra. Ela basta. A minha palavra, ela basta. E eu estava preparando essa palavra, eu lembrei da parábola do semeador. Na palavra do semeador, alguns irmãos conhecem. Foi uma parábola que o Senhor Jesus gostava de usar parábolas, histórias, para trazer lições. E ele contou a parábola do semeador. Quem é o semeador? Enquanto ele estava contando a palavra, o semeador era ele mesmo, se referindo a ele. Porque ele estava aqui, estava levando o reino de Deus. O que era a semente? A palavra de Deus. E o que era o solo? Os nossos corações. Só que o Senhor um dia subiu aos céus e comissionou a igreja, que somos nós, a sermos o quê? Semeadores. Então, alguns Deus colocou como semeadores aqui no púlpito, para pregar a palavra. Nesse momento eu estou levando a semente para vocês. A semente está sendo lançada. E o coração de vocês é um do tipo de solo. Por isso que eu falei, tem coração que a palavra penetra, tem coração que ela não penetra. Tem coração que é comparado à beira do caminho, que muitas vezes a semente é lançada, a semente é uma só. Eu não estou pregando para um diferente do outro. A semente que o Senhor está lançando através de mim é uma só. Só que os solos são diferentes daqui. Está recebendo a palavra. Um é como a beira do caminho, que a Bíblia diz que vem um pássaro e rouba. E na explicação Jesus diz que o diabo vai lá e rouba, por quê? Ficou à beira do caminho, porque o coração está endurecido. Aí tem no meio da pedra, no meio dos espinhos, até que o solo bom. Então o pastor, a pastora, pastor Marcos, que são os semeadores, não. A Bíblia diz que todos nós somos semeadores da palavra do Senhor. Porque nós temos que ir lá para fora e pregar a palavra. E quando você vai para fora, quando você manda uma mensagem de Deus para alguém, você está semeando a palavra de Deus, você está semeando essa semente que é a palavra de Deus. Aí você fala assim, pastor, mas eu nem sei falar. Irmão, se coloca.
E hoje, com redes sociais, que bênção é para nós pregarmos a palavra de Deus, para nós levarmos mensagem. Esse dia eu estava vendo com o Davi uma pregação aqui da nossa igreja. Às vezes a gente não sabe como se espalha, como a semente lança. Aí nós olhamos lá 600 pessoas acompanhando a pregação. É a semente? Mas foi por causa de uma pessoa? Não. São pessoas que vão recebendo e vão lançando sementes sobre outros lugares. Você pega uma mensagenzinha, uma mensagem que você recebe e lança para algumas pessoas, você está lançando sementes. Você está como semeador. Um dia desse, eu quase falei com o pastor. Tem um pastor que todo dia, não tem nada os irmãos que gostam de política, tá? Mas tem um pastor que todo dia eu mando uma mensagem bíblica para ele e ele me manda uma mensagem de política. Mas não tem um dia que ele põe assim, ó, um versículo, uma palavra, alguma coisa. Eu fico assim, gente, isso não é semente. Nós precisamos lançar semente, gente. Pega o versículo, pega o que você receber de Deus. Eu todo dia de manhã, eu mando mensagem para todo mundo que eu conheço. Todo mundo. Quem é que recebe minha mensagem todo dia? Quase a igreja toda. Pega essa, pega da pastora Maria Olinda, pega outras mensagens, sai semeando. Quem é que recebe as filmagens dos cultos aqui? A igreja toda. Pega, passa pelo menos para 5 pessoas. E você vai ver que você está semeando, sem falar, você está semeando a palavra de Deus. Sem falar, nós estamos expandindo a palavra de Deus, estamos expandindo o reino de Deus. E outra coisa, aí você fala assim, pastor, mas eu prego e nada acontece. Aquele que semeia não tem como fazer germinar. Tem como fazer, porque isso não é um trabalho nosso. Algo que você está semeando, você acha que nada está acontecendo, mas Deus está agindo, porque a palavra de Deus diz que a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Não vai ter nenhuma vez que você vai falar de Deus e nada vai acontecer. Sempre algo vai acontecer. Não vai ter um folheto que você vai entregar que nada vai acontecer. Deus está agindo. Eu entreguei um folheto na rua, a pessoa levou, mas nada aconteceu. Está acontecendo, sim. Quantas pessoas já se converteram através de um folheto? O apóstolo Paulo diz, eu plantei, Apolo regou, mas quem deu crescimento foi Deus. A nossa parte é semear, mas quem vai fazer dar o crescimento? Vai ser Deus, meu irmão. E eu queria falar algumas coisas sobre a palavra de Deus, algumas características da palavra de Deus. Vamos ver a ação da palavra de Deus rapidamente, porque hoje é dia de ceia. Em primeiro lugar, a palavra de Deus converte através do Espírito Santo. João 16:8 diz: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Quero te dizer uma coisa: homem não converte homem, sabia disso? Eu já vi gente, estou tentando converter meu filho. Você não vai converter seu filho. Uma vez eu vi uma pessoa falando, olha, eu já converti tanta gente, você não converteu? Deu vontade de falar, você não converteu ninguém. O único que converte, nós somos semeadores, nós pregamos. Que a Bíblia diz, como ouvirão se não há quem pregue? Se nós não pregarmos, as pessoas não vão ouvir. Nós vamos lá e vamos pregar. Eu estou aqui, eu estou pregando. Mas quem vai te convencer de alguma coisa espiritual é o quem? É o Espírito Santo através da palavra. Então não adianta que não tem, um homem não converte. Marido, teve uma vez um testemunho, isso daí eu presenciei assim de perto. Teve uma irmã que ela se converteu. A pastora Maria Helena já contou um negócio até parecido, mas não tem nada a ver com isso aqui não, tá? A irmã se converteu e o que acontece? O marido disse assim, olha, eu quero ir lá na sua igreja. E o marido foi na igreja. Quando chegou lá, o marido conheceu o pastor, e o pastor chegou para a irmã e falou assim, irmã, senti tanto sua falta essa semana. E o marido ficou olhando.
Aí chegou em casa, o marido disse, você não vai mais nessa igreja sozinho, não. Em primeiro lugar, o pastor é bonitão. Não era eu não, tá, gente? O pastor é bonitão. Por que disse logo para você, estou sentindo sua falta. Você vai na igreja, eu vou com você. E começou a frequentar. Aí um dia, o marido chega para ela e diz assim, eu quero me batizar. Gente, é tiro e queda. Começa a vir, a palavra vai penetrando, daqui a pouquinho alguma coisa vai acontecer. Não pense assim, não. Eu vou converter. Não adianta, você não converte. Mas o Espírito Santo converte, a palavra de Deus converte. E aquele homem se batizou, se tornou um grande homem de Deus. Então a primeira característica da palavra, ela converte. Outra coisa, a palavra de Deus transforma. Olha Romanos 12, 2. E não sede conformado com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra de Deus, ela transforma. Nós estamos frequentando a casa do Senhor, nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Às vezes você nem percebe, mas você está sendo transformado pela palavra. E Deus vai transformando. Eu estava vendo uns programas essa semana, eu notei. Sabia que todo presídio tem a ala dos evangélicos? Você sabia? Tem uma ala que é só de evangélico. E disseram que essa ala de evangélico, poucos voltam para o crime depois que saem da cadeia. Sabe por quê? Porque foram transformados pela palavra. Eles entraram lá como assassinos. Entraram lá cheios de crimes. Mas foi alguém lá no presídio que começou a falar de Jesus para ele. E a palavra tem poder, através do Espírito Santo, aqueles corações foram transformados. Aí você vê aquele homem que era um assassino, que era um bandido, agora é um homem cheio do Espírito Santo, transformado. Por quê? Porque a palavra de Deus transforma. A palavra transforma. Se nós deixarmos a palavra penetrar, eu estou frequentando a igreja, então eu já estou transformando. Não. Se a palavra, você deixar a palavra penetrar no teu coração e agir, você falar, Senhor, haja em mim. Aquele que era caloteiro vai se tornar honesto. Não acredito. Esses dias mesmo eu estou vendo um homem, que hoje é pastor, sendo criticado por um homem, pessoas dentro da igreja criticando. Sabe por quê? Só critica uma pessoa. Dizendo, esse não, esse daí ele foi bandido, foi assassino e agora quer pedir perdão. Eu sou cristão, mas eu não aceito. Só quem não acredita no poder de Deus. Se você chegar um dia, tiver alguém, tal foi assassino, hoje está servindo ao Senhor. Quem sou eu para julgar? É ele com Deus. Mas se eu disser, isso eu não aceito, é porque nós não acreditamos na transformação do poder de Deus. Porque Deus transforma assim. Eu já contei, um dos maiores assassinos aqui de Niterói, que era ex-policial, eu fui dentro do presídio, falei por causa do filho dele, porque a minha vontade nem era ir. Mas o filho dele chegou para mim, eu era líder do filho dele, falou assim, vai lá no presídio falar de Deus para o meu pai. Eu fui lá no presídio, falei de Deus para o pai daquele jovem, e o pai daquele jovem se converteu, e se tornou, hoje é um pastor, pagou a pena dele, hoje é um pastor e prega o evangelho. Foi por causa da minha palavra? É o poder da palavra do Rogério? Não, o poder da palavra de Deus. Então a palavra de Deus verdadeiramente transforma. O infiel se torna fiel quando verdadeiramente a palavra penetra. O mentiroso se torna verdadeiro quando a palavra penetra. Nós somos transformados pela palavra, meu irmão. Essa palavra transformou. Essa palavra mostra lá, pegou um assassino de crente. Tá? Um assassino de crente. Quem é assassino de crente? Paulo. Se fosse ruim, Jéssica não botava o nome do filho de Paulo, né, Jéssica? Um assassino de crente. Paulo teve um encontro com Deus.
Deus transformou Paulo de um assassino de crente no maior evangelista de todos os tempos. Talvez um dos maiores homens de Deus de todos os tempos foi quem? Paulo. Por quê? Porque a palavra de Deus transforma. Sabe por que você está aqui nessa noite? Porque a palavra de Deus transforma. Você podia não fazer atrocidade, mas olha só, Deus já transformou tanta coisa em você, meu irmão. A palavra de Deus nos transforma e nos torna nova criatura. A palavra de Deus liberta. Um versículo que todos os irmãos conhecem, João 8,32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pode se referir a Jesus, que a palavra diz, que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas se refere também à palavra de Deus. E se nós conhecemos a palavra, nós somos libertos, meu irmão. Nós somos libertos da escravidão do pecado, se a palavra penetrar. Se a palavra penetrar, nós vamos ser libertos da escravidão do pecado. Se a palavra penetrar, nós vamos ser libertos de todo o vício. Se a palavra penetrar, nós vamos ser libertos de tudo que nos aprisiona. Meu irmão, você não pode ser aprisionado por nada. Nada pode você dizer assim, ó, olha, isso me prende. Nada pode te prender. Antes você era escravo do pecado, hoje você é livre. Livre não pode ter nada prendendo. Hoje nada me prende, hoje nada te prende, você é livre. Deus não te chamou para sair de umas correntes para entrar em outras. Esses dias estavam me perguntando: pastor, é escravo de Jesus? Não, você é livre. Nós somos servos, você é livre. Se tem alguma coisa que está te prendendo, fala assim: eu não aceito em nome de Jesus, porque eu sou livre. Nós estamos livres, né? A palavra, além de nos libertar. Eu já contei até aqui uma vez. Teve alguns irmãos mais novos que nunca ouviram. Os irmãos mais velhos já ouviram várias vezes. Mas como eu falei, quando a gente está mais velho, a gente conta uma história mais de uma vez. Eu pastoreei um jovem. E na igreja tudo normal. Um dia eu encontro com ele no centro de Niterói. O que ele estava fazendo? Fumando. Quando ele me viu, ele quase engoliu o cigarro. Ele ficou desesperado, encontra com o pastor. Ele quase engoliu o cigarro. Aí nisso, eu cumprimentei ele. A paz do Senhor, meu irmão. Fui embora. Quando chegou no primeiro culto, eu não me lembro qual foi o dia, chegou no primeiro culto, ele chegou para mim, terminou o culto, ele: pastor, me perdoa. Eu disse: me perdoa por quê? Não, porque você me viu com cigarro. E eu me lembro como se fosse hoje. Ele disse assim: pastor, é muito difícil, largar esse vício é muito difícil. Eu disse assim, cheguei para ele, o nome dele era Anderson, o nome do meu irmão. Cheguei para ele e falei assim: Anderson, olha só. Se você quer ficar liberto do cigarro, ele disse: é o que eu mais quero. Então, já que você quer ficar livre do cigarro, a partir de hoje o problema é nosso. Se você quer continuar fumando, aí o problema é seu. Mas se você quer abandonar o cigarro, agora é um problema nosso. Eu vou orar todo dia por você. Nós vamos lutar junto em oração. Eu não sei quanto tempo, mas eu te garanto, não foi mais de um mês. Anderson chega para mim e disse assim: pastor, não fumo mais. Fiquei liberto do cigarro. Aí eu cheguei para ele e falei assim: isso, Anderson, Deus te chamou para ser livre. E nunca mais ele colocou o cigarro na boca. Mas ele teve aquele desejo no coração e disse assim: eu disse assim, ó, se você não quer largar, o problema é seu. Fica lá com o seu vício. Mas se você quer largar, você ganhou um companheiro de oração, que vai orar todo dia, toda hora que eu lembrar, eu vou orar por você, para você largar o cigarro. Porque Deus não nos chamou para ser preso com nada. Outra coisa, a palavra de Deus nos dá a direção. Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Engraçado, né? Lâmpada para os pés. Fala de quê? Fala de quê? Lâmpada para os pés. Você põe a lâmpada nos pés para quê? Para caminhar. Então a palavra de Deus, quando você coloca, fala assim: Deus, me dirige. Ela impede o quê? Que nós tropecemos, que nós esbarremos em alguma coisa e que nós erremos o caminho.
Comece a buscar a palavra, seja o seu guia, meu irmão. Para você não errar o caminho do Senhor. Para você não tropeçar. Eu não quero que você tropece. Mas verdadeiramente a palavra seja um guia. Quando você for vai começar amanhã a semana. Senhor, dirige os meus passos. Dirige os meus passos. Mostra o caminho, as coisas que eu devo fazer. Então, a palavra nos direciona. E agora estamos terminando já. Outra coisa, Romanos 10, a palavra produz fé. Romanos 10, 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus. Quando você está ouvindo a palavra de Deus agora, sabe o que está produzindo no seu coração? Mesmo que você não veja. Você está prestando atenção na palavra, está produzindo em você fé. Quantos aqui estão passando por algum tipo de dificuldade? A maioria do pessoal também. Sabe o que eu preciso o que eu mais preciso nesse momento de dificuldade? Fé. Né? Então essa fé, a palavra de Deus diz que é produzida pelo quê? Por quê? Pela palavra de Deus. Então, no momento que você está ouvindo a palavra de Deus, está prestando atenção, está deixando ela penetrar, ela está produzindo em você o quê? Fé. A fé é fortalecida. Aí você, o que acontece? De repente você chegou aqui se sentindo fraco, desanimado, né? Entrou aqui sem fé e desanimado. E como você vai sair? Através da palavra. Com fé e com o novo ânimo do Senhor. A palavra de Deus também produz cura. Salmo 107, 20. Enviou-lhe a sua palavra e o sarou, e livrou do que era mortal. A palavra de Deus nos sara o nosso corpo, nossa alma e o nosso espírito. E também a palavra de Deus produz alegria e paz. Jeremias 15, 16. Achadas as tuas palavras, o que Jeremias falou? Achadas as tuas palavras, logo as comi. E as tuas palavras foram gozo, alegria para o coração. Então, meu irmão, deixa a palavra agir. Ela cura. Muitas vezes, durante a palavra, pessoas estão sendo curadas aqui. Muitas vezes você não está percebendo, mas a palavra diz: ouvi as tuas palavras e fui sarado, e o Senhor me livrou daquilo que era mortal. Jeremias falou: olha, Senhor, eu encontrei as suas palavras e as comi. Engraçado, né? Encontrei as palavras e as comi. Sabe por quê? A palavra é alimento. Verdadeiramente você esteja faminto pela palavra de Deus. Todas as vezes que for ministrar, você fala: olha, a palavra, eu estou faminto, eu quero mais da palavra. Vamos nos colocar de pé nesse momento. A palavra de Deus lá em Josué diz que nós temos que meditar nessa palavra de dia e de noite. A palavra quer dizer que eu tenho que ficar lendo a Bíblia de dia, o dia todo? Não. Mas essa palavra que você ouviu nessa noite, que possa ficar ali, ó, ruminando no seu coração durante a semana. Você possa, olha, Deus falou isso comigo, eu tenho que guardar a palavra de Deus no meu coração. Põe a mão no seu coração nesse momento. Põe a mão no solo. Seu coração é solo, diz a palavra. E eu creio um solo bom. Aquele que deixa a palavra penetrar é um solo bom. E que verdadeiramente a palavra possa estar agindo em você. A palavra possa estar te curando, a palavra possa estar te convencendo. E essa mesma palavra você possa levar, essa mesma semente você possa levar para outras pessoas. Porque a semente de Deus, a palavra de Deus, nós não recebemos para guardar, ó, eu vou guardar só para mim. Não, nós temos que guardar, a Bíblia diz que nós temos que guardar a palavra no nosso coração. Mas também da mesma forma que nós guardamos no nosso coração, nós temos que levar a outras pessoas. Porque as pessoas estão precisando da palavra. Você é um privilegiado por receber a palavra de Deus. Mas quantos lá fora precisam dessa palavra e não tem ninguém que pregue?
então nós temos que ser semeadores também. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos pela Tua palavra, Pai. Te agradecemos porque temos acesso à Tua palavra, Pai. Nós te agradecemos porque a Tua palavra tem nos guiado, Senhor. Nós te agradecemos porque a Tua palavra tem nos orientado, Senhor. Pai, nós temos ouvido os Teus conselhos, Senhor. E por isso, Pai, a Tua palavra tem nos fortificado, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai. Que cada um que está aqui nessa noite verdadeiramente viva a Tua palavra, Senhor. Cada um que está aqui nessa noite, deixe, Pai, a palavra penetrar, Senhor, e viva a cada dia, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem, Pai. Porque a palavra diz que quando ela entra, ela transforma, Senhor. E nós experimentamos a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Pai. E é isso que eu quero em cada vida aqui, que cada irmãozinho, cada irmã, viva a Tua boa, perfeita e agradável vontade. E que cada um aqui seja abençoado através da Tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir o Senhor?